A clássica imagem do velhinho de pijama em frente à TV, cuja maior audácia é sair de casa para jogar dominó com os amigos do bairro, está com os dias contados. Hoje, com a população vivendo mais tempo, esse cenário mudou e o que podemos ver são muitos vovôs e vovós com a vida ativa, independente e até com um ar mais jovial. Não são poucas as pessoas que chegam aos 70, 80, 90 em plena atividade, sem passar pelo processo de decrepitude física e intelectual que tanto assusta os mais jovens. Uma prova disso são as salas de aula de todo o país, cada vez mais ocupadas pela melhor-idade. Para falar sobre educação na melhor-idade, o destaque recebe Andréa Marques, que é enfermeira, especialista em saúde da família, especialista em enfermagem do trabalho e mestre em ensino na saúde. Andréa, bem-vinda ao Destaque, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Andréa, eu queria começar ouvindo qual é a tua visão do idoso hoje em dia. Bem, o idoso atual, né, o idoso moderno, é um idoso que ele tem muitas experiências para nos ajudar a conviver nessa dimensão do mundo moderno. É um idoso tecnológico, é um idoso que ele está inserido em todos os contextos sociais, é um idoso que ele vivencia realmente a etapa de vida que ele está, que é a melhor idade. Nós costumamos dizer no nosso grupo de idosos, nós temos um grupo de idosos em parceria com a FGF, que essa é a melhor idade. Por que que é a melhor idade? É a melhor idade porque é naquele momento onde esse idoso que já tem uma experiência de vida, né, dentro de um contexto moderno, ele vai repassar para a gente, ele vai contribuir conosco, com o nosso engrandecimento enquanto profissionais de saúde, enquanto pessoas. É um idoso que ele está tão envolvido e tão inserido num contexto social moderno que para marcar nossas reuniões eu tenho que abrir a agenda para atividade de acupuntura, de hidroginástica, de música, aula de canto. Então, assim, as nossas reuniões acontecem de acordo com a agenda deles, porque antigamente isso não existia. A gente, o idoso antigo era aquele idoso que você marcava uma reunião e ele tinha tempo disponível para participar da reunião. Atualmente, isso não existe mais. Nós marcamos os nossos encontros, mas dentro da agenda pessoal de cada um, porque eles são cheios de atividades para executar. Eles estão inseridos completamente no mundo tecnológico. Inclusive, nossos encontros, eles são marcados via WhatsApp. Então, eu tenho que adequar a agenda do nosso encontro através da tecnologia, que é o WhatsApp, né, de acordo com a agenda pessoal do nosso grupo. Porque eles são cheios de atividade. Realmente, não existe mais aquele perfil de idoso cansado, o idoso que fica em casa. Não existe mais esse perfil de idoso. O idoso moderno é um idoso cheio de atividades, inserido num contexto tecnológico, num contexto social, cheio de vivências e experiências para compartilhar para a gente. Então, para a gente, enquanto professor, enquanto profissionais de saúde, nós só temos a aprender, né, com esses idosos, que eles são os verdadeiros sábios. Andréa, e você como enfermeira, quais são os principais sintomas que você pode apontar aqui para a gente como que indicam algo prejudicial à saúde mental do idoso? O que você acha que sinaliza? Que pode ser apontado? Existem vários fatores que sinalizam, né? E nós, quando a gente trabalha com o idoso, a gente entra nesse contexto junto com o idoso, nós procuramos não abordar muito esses fatores, porque, por exemplo, nosso grupo de idoso, a gente não trabalha no contexto doença. Pelo contrário, a gente não fala de doença, a gente só fala mesmo de atividades, de saúde, de passeios, de festa, de dança, entendeu? Uma coisa que pode prejudicar muito o idoso é essa questão da depressão. Isso está envolvido com um contexto que ele vive dentro da família. A família
moderna, ela tem que entender que o idoso não é mais aquela pessoa cansada, não é mais aquela pessoa que fica inserido dentro de casa sem fazer nada, fazendo o seu crochê. Não existe mais isso. Uma coisa que é muito prejudicial à saúde do idoso é essa exclusão que muitas vezes começa a acontecer dentro da própria família, né? Essa exclusão no contexto, no sentido de dizer assim, não, você não vai poder fazer isso porque você já é idoso, né? Você não pode ter uma independência, você não pode ir para a hidromassagem, você não pode ir para a hidroginástica, você não pode namorar porque você é idoso. Passa a ser tratado como criança, Passa né? a ser tratado como criança. Nosso idoso, ele não é criança. Ele é um ser com uma vivência e uma sabedoria superior à nossa. Né? E isso é esse contexto, essa visão que muitas famílias elas ainda têm, uma visão ultrapassada. Eu digo muito no nosso grupo que a gente sempre procura trazer alguém da família para entender como é que funciona essa roda de convivência, né? Esse grupo de idoso, essa vida do idoso moderno. Então, essa exclusão familiar e muitas vezes social é muito prejudicial à saúde mental do idoso. A depressão, ela pode também causar, devido à depressão mesmo, né, um esquecimento, um envelhecimento precoce, uma inatividade, né? E o nosso idoso, ele não quer isso mais para a vida dele. Nosso idoso é um idoso que ele está todo inserido. Ele se coloca hoje, o idoso, ele se coloca como uma pessoa que tem muito empoderamento. Ele tem empoderamento, porque ele conhece, ele já viveu. Nada melhor do que o conhecimento, a sabedoria e essa força de vontade de viver, né? E de nos ensinar. Porque o idoso, ele tem muito a nos ensinar. Você acha que existe algumas variáveis de gênero, condição econômica, escolaridade, que pode acentuar ainda mais essa super proteção, vamos dizer assim, né, da família em relação ao idoso, de segregar o que ele pode fazer, de voltar a tratar ele como criança? Existe, mas existem as variáveis econômicas, né? Muitas famílias, elas são dependentes economicamente, inclusive, do próprio idoso, nessa questão financeira. Às vezes, no nosso grupo, a gente observa isso. Muitas vezes, o que sustenta aquela família realmente é a aposentadoria daquele idoso. Né? E isso pode contribuir de uma certa forma, porque esse termo aposentadoria dá aquela velha impressão, né? Que eu estou aposentado. Eu estou aposentado é como se eu tivesse aposentado da vida. E na realidade a aposentadoria ela não é isso. Agora, nesse momento, eu não preciso mais trabalhar, porque eu vou viver. É o que eles dizem lá, eu estou na melhor idade, eu estou na idade de viver. Agora sim eu já criei meus filhos e os meus netos também eu estou ajudando a criar e eu quero viver. Viver a vida no sentido de aproveitar mesmo, de passear, de se divertir. E muitas vezes a família ela não consegue enxergar isso, né? Ela enxerga aquele idoso como uma fonte de renda. E isso acontece não só nas famílias menos favorecidas, como também naquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Enxergam esse idoso, muitas vezes, é natural do processo de envelhecimento nós sermos acometidos por doenças crônicas, como hipertensão, diabetes. Isso é natural do processo de envelhecimento, né? Nós temos os nossos sistemas fisiológicos, eles vão envelhecendo também, né? No entanto, o nosso cérebro, ele não envelhece totalmente, porque a cada vivência, cada ação que nós fazemos na nossa vida vai dispersar no nosso cérebro os neurotransmissores e eles vão repercutir numa vivência maior, numa sabedoria maior. Então, se a gente aproveitasse o idoso nesse sentido de resgatar a cidadania do idoso, cidadania no sentido de ser cidadão mesmo, de ser aquele ser inserido dentro do contexto social, dentro do contexto familiar, e não ser só aquela pessoa que tem uma aposentadoria que sustenta a minha família, certo? Então, muitas vezes esses fatores, eles realmente influenciam. E os relatos que nós temos lá no grupo de idosos é assim, eu adoro vir aqui para o grupo porque a minha família não me enxerga como realmente eu sou. É como se dentro de casa ele tivesse uma máscara, aquela máscara apática, aquela máscara que encobre realmente o ser com aquela sabedoria que ele tem. E no grupo eles conseguem externar, se sentem mais ativos.
André, além de enfermeira, de fazer esse trabalho social que você faz com esse grupo de idosos, você também é professora aqui da FGF, não é isso? Então, eu Isso. queria... A gente tem visto, assim, cada vez mais o idoso estudando na melhor Isso. idade, eles estão voltando para a sala de aula. Queria saber qual é a tua opinião sobre Eu isso. acho magnífico, isso é fantástico. Ter um idoso na sala de aula é maravilhoso. É aquela coisa que eu já falei, né? O conhecimento científico, o conhecimento acadêmico, aliado a uma vivência que essa pessoa já teve. Então, um idoso, uma pessoa na melhor idade, não é? Inserido dentro de uma sala de aula, para o professor e para os alunos que estão naquela sala de aula, é um ganho extraordinário. Isso colabora para uma velhice mais saudável, de uma certa Colabora, com forma? certeza, colabora sim. Aqui na FGF, nós temos essa parceria, né? E aí a gente atua dentro do grupo de idoso. Quem é que atua dentro do grupo de idoso? É exatamente os alunos. Eles se inserem dentro do grupo de idosos e a gente aprende demais com eles. Então, ter um idoso na sala de aula é um aprendizado, assim, incontestável, não é? Porque aquele idoso, ele está querendo conhecimento acadêmico, conhecimento científico, ele vai aliar isso às vivências que ele tem e imagina aí o que é que vai sair disso daí, né? O enriquecimento que vai ser para uma pessoa, para o grupo de docentes, para o grupo de discente, os alunos que vão estar tendo essa oportunidade, né, com o idoso. E isso é uma coisa que... Muitos não podem estudar, né, quando são mais jovens, por questões de trabalho, marido, filhos, e deixam para realizar esse sonho da graduação também já na melhor idade, Exatamente, né? Muitos deles. Você pode traçar um perfil desse idoso que volta a estudar? Seria possível isso? É o idoso exatamente que tem aquele perfil que eu falei, né? Eles dizem muito, eu estou na melhor idade. Eu estou na melhor idade. Essa é a idade, é a minha idade, é o meu momento, porque eu já criei o meu filho, eu já criei, estou ajudando a criar os meus netos, e agora eu não preciso estar na rotina de trabalho que nós levamos, essa rotina louca, né, do mundo moderno, que a gente sai de casa de manhã, volta à noite e aquele corre-corre. A melhor idade é a idade deles, é para eles, é um enriquecimento para eles. Então, aproveitar, né? É aproveitar, e aproveitar em todos os sentidos, ser ativo em todos os sentidos, no sentido intelectual, no cognitivo, no sentido atitudinal, no sentido de adquirir novas habilidades. Então, é esse perfil de idoso que procura a academia, que procura a FGF, que está inserido dentro desse contexto educacional, né? É o idoso que ele reconhece em si o seu poder, o seu empoderamento, e ele é um idoso que vai fazer um diferencial lá na frente. É o nosso futuro. Nós dizíamos antigamente que o futuro eram nossas crianças. Hoje, a gente pode vislumbrar no idoso um futuro também, não é? Porque ele está indo em busca, a melhor idade, ele vai em busca de ser um ser ativo. E ser um ser ativo para o idoso é ter o conhecimento, é ter a vivência, é praticar, é ter a experiência e compartilhar com a gente. Só temos a ganhar com isso. E a inclusão nesse ambiente mais jovem é tranquila? Como que é? Eles têm uma certa dificuldade? São bem recebidos normalmente? Algumas vezes, realmente, eles enfrentam algumas barreiras. No entanto, pelos relatos, né, do grupo, no desenrolar daquela atitude, no desenrolar, no momento que eles estão inseridos, é natural. Os jovens, eles impor o que é que aquela pessoa, o que é que essa pessoa dessa idade está fazendo aqui na faculdade, na academia. Isso é uma coisa natural, né? Nós fomos socialmente criados para pensar que o idoso é aquela pessoa que fica dentro de casa, que tem que cuidar da casa, que tem que dormir, acordar, fazer o crochê. Mas a partir do momento que esse jovem, ele consegue entender a experiência e a vivência e o conhecimento que aquele idoso que está ali na academia junto com ele tem para ajudá-lo a adquirir um conhecimento maior, ele vai receber esse idoso bem. Mas realmente, à primeira vista, existe aquela barreira e eles relatam muito isso, né? A barreira de
social de entender que o idoso ainda é um estorvo da sociedade, quando, na realidade, o nosso futuro, né, nós construímos através do que nós fizemos no passado. E quem foi que construiu o nosso passado? Foi o idoso. E ele está inserido hoje no nosso contexto educacional, isso é muito enriquecedor. Isso é uma questão bem cultural mesmo, né? É uma Porque questão na Índia cultural. já a questão do idoso lá, eles já têm aquela coisa do respeito, de você realmente meio que venerar mesmo. Você respeita o idoso e senta, escuta tudo que ele tem a falar, que já acho que a cultura já modifica um pouco isso. Os É mais verdade. jovens, assim, eles já não têm aquela coisa, não tenham paciência de sentar e conversar, não sabe de nada, né? Tá meio ultrapassado. Acho que já é uma coisa meio cultural mesmo. É bem cultural. E em relação a esse ambiente acadêmico, eles voltam para fazer uma faculdade, quais são as perspectivas deles? Assim, você acha que, pela tua vivência como professora, né, você acha que eles esperam só adquirir um conhecimento, eles esperam ainda ir para o mercado de trabalho? Eles estão aí para ir para o mercado de trabalho, viu? E como é que você vê assim, a questão da contratação? As empresas ainda têm um certo preconceito? Ainda existe esse preconceito, mas isso vem mudando com o passar dos anos, não é? Isso vem mudando e esse idoso, ele está aí, ele não desistiu, pelo contrário, ele tem perspectivas às vezes melhores, né? Enquanto pessoa inserida no mercado de trabalho, perspectivas, eles vislumbram perspectivas muito mais aguçadas do que o próprio jovem. Infelizmente, nós estamos vivenciando também um novo perfil de jovem, que é aquele jovem que gosta de ficar no jogo eletrônico, né? Aquele jovem que se isola. Enquanto o jovem está se isolando, o idoso ele está indo para o mundo. É uma era mais digitalizada, né? É uma era mais digitalizada, mais individualizada, e o idoso não. Ele está aí, ele está se adequando às novas tecnologias, ele está adquirindo esse conhecimento novo e ele vai brigar junto conosco no mercado de trabalho. E ele vai ser aceito. Vai ter um momento que nós vamos acordar e vamos perceber que é realmente a pessoa na melhor idade, que tem mais conhecimento e tem mais vivência e pode ajudar a gente a construir um futuro melhor para a nossa nação e aí talvez até mudar a nossa cultura, né? Que ainda isola, quer isolar, quer deixar de lado. Esperamos que sim, né? E você como professora pode relatar para a gente alguma história de algum idoso que te emocionou, que te marcou como profissional, desse que tenha voltado para o ambiente acadêmico, tenha voltado a estudar? Lá no nosso grupo, nós tivemos o relato de uma idosa que ela disse que começou antigamente na infância, não existia essa regulação do trabalho infantil, não é? Então ela começou a trabalhar numa casa de família aos 12 anos de idade. E ela disse que via o pessoal trabalhando na casa, viu o pessoal estudando na casa, e aquilo despertou um desejo, não é, nela de um dia saber o que é que tinha naqueles livros, naquele papel, o que é que dizia aquelas letras. E aí ela trabalhou muito, a dona da casa um dia ofereceu para ela a oportunidade de estudar. E então ela começou a ler e descobriu o mundo das letras. Ela disse, ela falando que é um mundo novo que foi descoberto. E hoje ela já tem, acho que 76 anos. Ela está fazendo supletivo, né? Ela disse que vai terminar o 2º grau, que é assim como que ela chama, e que vai entrar na faculdade. Que vai entrar na faculdade e que quer ser, né, aí uma futura enfermeira, uma futura advogada. Então eles têm perspectiva, eles descobrem esse mundo das letras, né, esse mundo do conhecimento, e isso só faz agregar, e eles vão brigar conosco pelo mercado de trabalho. A gente tem aí exemplos, né, de figuras nacionais que iniciaram os estudos com 18 anos de idade e hoje podem estar concorrendo aí ao cargo máximo, né, da nossa nação, por que não? Então, assim, o idoso ele tem conhecimento que pode, né, e ele deve sim
Sempre retornar. Uma frase que eles dizem muito: nunca é tarde para um recomeço. Isso eu aprendi. Né? Nada está ultrapassado. Nunca é tarde. Sempre é tempo. O tempo é o tempo certo para cada um. E na melhor idade, esse tempo ele se transforma em conhecimento, em atividade, em modernidade, em tecnologia, em competição, né? Essa é a idade deles, é a melhor idade. É a idade que eles podem investir neles enquanto pessoa. Então, assim, Andréa, só para a gente sintetizar um pouquinho, na tua opinião, aquela relação que a gente via do idoso de antigamente, que tinha dificuldade em aceitar a velhice, que ele ficava realmente ali de lado no contexto familiar, no contexto social, mudou. Hoje ele está mais ativo, realmente está inserido, está buscando participar mais. Não existe mais aquela dificuldade da aceitação da velhice. Ainda em alguns momentos existe, mas isso tem sido superado bastante. Acho que está uns 80% ainda, ou a gente melhorou? Melhoramos muito. Essa visão do idoso que fica jogado no canto, ela está ultrapassada, né? Nós, como seres modernos, a gente não pode... Eu, por exemplo, eu não me enxergo uma idosa que vai ficar em casa num canto. Né? Se todos nós refletíssemos sobre isso, que idoso eu quero ser? Eu quero ser aquele idoso... Eu quero ser aquele idoso ativo. Eu quero ser aquele idoso que está lá inserido dentro de um contexto acadêmico. Eu quero ser aquele idoso que vou produzir um livro. Por que não? Por que não, né? Eu quero ser o idoso ativo, como as minhas idosas lá. Ai, você marcou a reunião, mas hoje eu tenho acupuntura. Não, hoje eu tenho hidromassagem, hoje eu tenho hidroginástica. Eu quero ser esse idoso ativo. Eu quero ser um idoso do futuro, um idoso que vai transformar o mundo, sim. Porque a vida é isso aí, né? Nós estamos aqui para vivê-la mesmo. Não para ficar num canto jogado. É isso. Andréa, obrigada por ter vindo falar com a gente aqui sobre esse assunto tão importante, né? Essa aceitação da velhice, esse idoso mais moderno, que está mais inserido nesse contexto social, está buscando realmente, né, buscando fazer uma faculdade, uma universidade e partir para o universo corporativo, sim, né? Por que não? A vida não acaba aí aos 60 ou 70, ainda tem muito a se viver, né? Com certeza. Obrigada, tá? Aqui termina mais um Destaque, um programa produzido pela FGF TV e exibido pelo canal universitário, o canal 14 da Multiplay. Até o próximo programa.